Saudação especial. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 247. Em janeiro de 1875, foi-me mostrado haver um empecilho no caminho da prosperidade espiritual da Igreja. O Espírito de Deus está ofendido porque muitos não têm a vida e o coração retos. Sua professa fé não se harmoniza com suas obras. O sagrado dia de repouso de Jeová não é observado como deve ser. Cada semana Deus é roubado por alguma transgressão dos limites de seu santo tempo, e as horas que devem ser dedicadas à oração e meditação dedicam-se a atividades mundanas. É uma situação bastante complicada essa questão aqui, porque a gente vive num ambiente de muita distração, onde a gente vai se envolvendo com esse tipo de coisa durante a semana. Tem ali as atividades, né, responsabilidade, trabalho, escola, e tudo isso sempre é, de certa forma, muito cansativo. A pessoa ela precisa, ela sente aquela necessidade de ter algum tipo de alívio, justamente por essas coisas aí meio que estressantes que ela faz, e está sempre procurando ali se distrair de alguma maneira. E quando vai terminando a semana, chega o dia de sábado, é uma tentação muito forte que existe de a gente pegar e fazer desse dia um dia para satisfazer a, esse nosso interesse, de aliviar o estresse, de se distrair um pouco, de fazer alguma coisa mais divertida, mais prazerosa, para fugir ali da rotina que se passa durante a semana. E mesmo tendo conhecimento que é um dia para dedicar a comunhão com Deus, ao serviço ao próximo, a gente acaba sendo levado por isso, por conta de estar ali tão dominado, tão acostumado com a vida comum. E acaba muitas vezes não se preocupando, a gente meio que passa, não sei como chamar isso, uma espécie de anestesia, de dormência, de paralisia espiritual. Então, naturalmente, a gente vai ali sem culpa, sem nenhum tipo de preocupação. No dia de sábado, por exemplo, liga ali a televisão, vai assistir a algum programa para se entreter, para se distrair, sei lá, para dar um pouco de risada, não sei, para de repente já ir adiantando o serviço da semana, aquela louça ali que vai juntando. A gente já vai lá, não, vou adiantar aqui logo para poder ficar com um pouco mais de tempo livre quando o período do sábado acabar. Há aqueles que gostam de repente muito de esporte e chega a dizer, por exemplo, que não, Deus não vai se incomodar se eu assistir, sei lá, o jogo do Brasil no dia de sábado. Época de Copa do Mundo, esse tipo de coisa aconteceu. E a pessoa meio que vai ali tentando justificar e dizendo que o que ela está fazendo não é tão mal assim, porque é só algumas horas, não é todo dia. Nesse caso aí, né, desse evento de Copa do Mundo, isso acontece a cada 4 anos. Então Deus não vai se importar se eu assistir ali dentro das horas do sábado. Não é sempre que acontece. Sabe? Então a verdade é que esse tipo de ação mostra que a gente não percebe a importância real que esse dia tem e não percebe que muitas vezes são através dessas aparentes pequenas coisas que o maligno vai abrindo ali espaço para encaixar coisas maiores, porque isso justamente vai criando aí essa anestesia, essa paralisia espiritual, onde a gente não vê mal em nada e acha exagerado de repente se a coisa é feita de uma maneira mais rígida, que na verdade seria uma maneira mais fiel. É estranho, né, que muitas vezes a gente não traz isso para comparando com a gente mesmo. Sabe, eu posso de repente ali por algumas horas, durante um determinado período, que não é sempre, ser infiel a Deus. Mas imagine uma situação, né, onde, por exemplo,
o cônjuge, né, ali o casal. Imagine que o esposo vai lá e chega para a esposa e diz assim: olha, querida, eu vou ser fiel a você sempre, mas a cada 4 anos, durante ali um períodozinho de no máximo 2 horas, né, 2 horas e meia talvez, eu vou ser infiel a você. Mas não é sempre, é a cada 4 anos, né, só durante esse períodozinho de tempo. Então o que você acha disso? Não é problema, né? É só, né, durante ali um período longo que vai se passar, é só poucas horas. Será que a esposa vai se sentir, vai aceitar isso sem problema, sabe? Porque é uma infidelidade durante um período de tempo curto? Ou será que vai reagir mal e não vai aceitar e até terminar o casamento? Sabe, são coisas que a gente precisa pensar, porque quando é com a gente, né, de repente a gente quer que seja 100%. Mas com Deus, se for ali 99, 98% de fidelidade, já não tem tanto problema. Sabe? Então a gente precisa começar a perceber e enxergar Deus como alguém que a gente tem que oferecer o melhor. Sabe? Procurar se afastar dessas coisas, e procurar ao longo da semana manter a comunhão com Deus para que o dia de sábado ele seja ali o melhor, né, a conclusão, a maior parte dessa comunhão, que esse dia seja realmente um dia feliz, não um dia pesado, em que a gente fica ali se restringindo de fazer realmente aquilo que a gente gosta, porque na verdade a gente não gosta de estar com Deus, porque não, na verdade não se sente bem com Ele. Então o sábado acaba se tornando algo pesado, algo difícil, algo desagradável até, e o que eu quero mesmo, e por conta disso eu acabo dando um jeitinho para fazer desse dia uma coisa mais tolerável para mim, uma coisa que eu consigo ali engolir, né, colocando nele, né, o meu jeito de fazer as coisas. Mas não é do meu jeito que o sábado tem que ser guardado. Ele tem que ser guardado do jeito de Deus, por amor a Ele, não para ser salvo, não para ser melhor do que ninguém, mas como uma demonstração de gratidão a Deus e, claro, sempre lembrando que é um dia para a gente dedicar também ao serviço do próximo, diminuir pelo menos um pouquinho do sofrimento desse mundo. Sabe? Então Deus espera que a gente seja fiel a Ele 100% e não só ali uma parte de fidelidade, né? Já que a gente não aceita que seja assim conosco, por que Deus tem que aceitar? Sabe? É coisa que a gente precisa estar pensando aí a respeito dessa questão.